galera, tudo bem? Eu sou a Paulinha, do Núcleo Central. Estamos só aguardando a Laurinha Eu tô aqui. para ministrar o treinamento. Eu tô E aqui, acho que ela Paulinha. já tá aqui. Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá de boa. Beleza. Meu nome é Laura, eu sou coordenadora de desenvolvimento do Núcleo, e eu também sou da CRIA. E, enfim, hoje a gente vai ter uma conversinha. Calma só um minutinho que eu vou acender minha luz porque eu tô achando muito escuro. Pronto. A gente sabe que tá todo mundo passando pela crise, né, do coronavírus e tal, e que agora a nossa realidade é de trabalho remoto mesmo. E no núcleo a gente sempre trabalhou remotamente. Então hoje a gente tá aqui para passar para vocês, tipo, algumas dicas de ferramentas, de engajamento de equipe, de organização, de gestão de tempo. Eu vou começar falando, muito guiado pelo material do e-book que a Central liberou, mas sintam-se à vontade para me interromper, para mandar dúvida que vocês tiverem, para acrescentar alguma coisa, seja no chat ou seja no microfone mesmo. E no final a gente vai ter um tempo também para trocar experiência, contar como é que tá sendo dentro das nossas EJs e conversar uns com os outros. Beleza? Então tá bom. Eu vou apresentar com você, vou apresentar minha tela para vocês, espera. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Vamos lá então. Aqui. Tá bom. Como otimizar seu trabalho remoto, né? Primeiramente, qual que é a diferença entre trabalho remoto e o home office? Aí, gente, eu não vou conseguir ler agora se vocês mandarem pergunta no chat. Então pode tirar, se quiser me interromper, tipo, pode tirar pode ligar o microfone e falar, tá bom? Porque se eu sair da página para olhar o chat, vai sair do slide. Tá bom. Opa. Então, a diferença entre trabalho remoto e home office é que o home office é necessariamente em casa. Então, todo home office é, precisa ser na sua casa, mas nem todo trabalho remoto precisa ser home office. Você pode fazer um trabalho remoto estando, por exemplo, realidade de EJs que não tem sede, mas que trabalha um na faculdade, o outro numa sala alugada, tem gente que aluga sala de cursinho para trabalhar. Então, enfim, a gente vai falar hoje de todo tipo de trabalho remoto que vai servir tanto agora para o coronavírus quanto depois, né, para a empresa de vocês. Bom, e aí tá exatamente o que eu falei. E para você ter um trabalho remoto de qualidade, você precisa de ter um mindset alinhado com o trabalho remoto. Então, só que para isso existem alguns desafios, sendo os principais deles esses 4 que estão listados aí. Então, é a dificuldade de se desconectar. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, enfim, a dificuldade de se desconectar após o trabalho. Então, o trabalho remoto, ele acaba tendo muitos extremos, né? Ou você não consegue se concentrar naquilo que você está fazendo e tem sensação de improdutividade, ou você acaba exagerando demais. Então, como a gente está na nossa casa, a gente não consegue saber muito quando parar. E aí acaba que parece que você está trabalhando 24 horas. Principalmente para quem está trabalhando dentro do quarto e tudo mais, fica aquela sensação de que você nunca sai do seu trabalho, né? Que você tá morando dentro dele. Além disso, o sentimento de solidão, porque a gente está muito acostumado, principalmente em EJ, a trabalhar com times grandes, gente que a gente é próximo. A dificuldade de colaboração e comunicação, porque requer, tipo, plataformas digitais, online, nem sempre a galera responde na hora, não é a mesma coisa com a comunicação presencial. E as distrações, no caso do home office em casa, no caso do home office em casa, mas podem ser distrações independente do lugar que a gente está.
Então a gente vai falar agora de dicas para tentar combater esses principais problemas. Tudo bem até agora? Tipo, vocês concordam que esses são os principais problemas que vocês estão enfrentando essa semana? Tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar aí como principal problema do trabalho remoto? Beleza, então vamos lá. Tá bom. A primeira coisa é o lugar. O lugar do trabalho remoto precisa ser prático. Então aí tá falando sobre preparo de ferramenta e minimizar a distração. Mas então, tipo, o que isso significa, né? Primeiramente, o que eu já tinha comentado é do quarto. Então, eu imagino que muita gente esteja, inclusive, agora dentro do quarto, porque é um ambiente que a gente está familiarizado e tudo mais. Mas uma dica é não trabalhar dentro do seu quarto. Porque o quarto, mesmo no seu subconsciente, assim, ele já é um lugar que seu corpo chega preparado para relaxar. Então, você vê sua cama, tipo, luz geralmente mais fraca, vai ser mais difícil de você ficar em estado de concentração e de foco dentro do quarto. Ou então vai acontecer exatamente o contrário. Seu quarto vai se tornar um lugar de muita tensão, de muito foco, de muito alarme, e você não vai conseguir. é, Você não vai conseguir relaxar nele depois que você terminar de trabalhar. Tá bom. Além disso, é o ideal que seja um lugar que não tem muita circulação de pessoa. Então, uma sala de estar que é caminho entre os quartos e a cozinha. Também não é legal, porque vai passar a gente o tempo todo. É legal que não seja um lugar com espelho. Então, se tiver espelho na frente, isso é tipo um jeito de se distrair. Que não tenha cheiro muito forte, por exemplo, muito perto da cozinha, na hora do almoço, tem muito cheiro que a luz seja boa, né? Então, que de preferência tenha uma luminária na mesa onde você está trabalhando, uma coisa que te faça focar ali no seu trabalho, no ambiente ao seu redor. E principalmente que você não precisa ficar saindo. Então, por exemplo, eu bebo água o tempo todo. Eu deixo uma garrafinha já na mesa onde eu vou trabalhar, pra eu não precisar ficar levantando e pegando água na cozinha toda hora. E aí eu sei que é difícil encontrar um ambiente com todas essas características dentro de casa, mas é ideal que você encontre um ambiente que seja o mais próximo possível disso que eu tô falando. Um lugar reservado, que você não tá acostumado a dormir lá, que te faça concentrar mesmo. Então talvez uma mesinha no canto da sala, onde as pessoas não passam tanto, às vezes no quarto tipo do seu irmão, no lugar de alguém que não se importa, né, de emprestar o quarto, então enfim. E sempre levar tudo que vocês precisam para esse ambiente antes de começar o trabalho. Então, se você sabe que você vai usar seu planner, sua agenda, seu caderno, notebook, celular, estojo, sei lá, já leva tudo antes de começar e deixa à sua disposição para você não perder muito tempo pegando as coisas. Beleza? Tá bom. Segunda coisa é autogestão. É muito necessário, em tempos de home office, ter responsabilidade com o nosso tempo e com a gestão do nosso trabalho, né? E aí a gente fala muito de prazo. Então, quem não tem costume de ter agenda no trabalho cotidiano, é ideal que no home office tenha algum tipo de agenda. Se não precisa ser necessariamente um caderninho, pode ser um papel, uma folha A4, onde você escreveu ali todos os seus horários da semana e você vai definir quando que você vai estar trabalhando, quando você não vai estar trabalhando. Meio que como se fosse uma gestãozinha à vista do seu próprio tempo, sabe? De colocar ali no seu quadro, na sua mesa de trabalho. Ou então a agenda mesmo. Outra coisa que as pessoas usam muito é post-it, então às vezes organizar seus horários, as suas tarefas por post-it é uma maneira de conseguir ter essa gestão. Lista de tarefa, e aí a gente começa a entrar em aplicativos também que ajudam, por exemplo, uma vez. Primeiro de tudo, definir o prazo, né? Então, eu vou trabalhar de tal horário até tal horário, porque esse é o horário que eu produzo melhor, é o horário que minha J funciona e é o horário que eu preciso de trabalho. Preciso de ali 5 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia. O que é que seja. Uma vez que você tiver isso estruturado, você vai definir sua agenda do dia, igual eu comentei, e saber o que você vai fazer naquele dia, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no dia depois de amanhã, para você ter uma rotina formada. E aí, depois que você tiver com essas duas coisas definidas, seu horário fixo e sua agenda da semana, é como gerir seu tempo cotidianamente, né? Então, por exemplo, existe o método Pomodoro que você trabalha durante
meia hora, descansa 5 minutos. Trabalha meia hora, descansa 5 minutos. Você pode fazer isso com um timer no celular ou você pode baixar aplicativos, tipo, que ajudam você a fazer essa gestão desse tempo. E aí um desses aplicativos é o próprio Pomodoro. Acho que escreve Pomodoro só. Então, para quem quiser, vale a dica de ajuda de autogestão. O Forest também é um aplicativozinho, não sei quem aí conhece, que ele te ajuda a não ficar muito tempo no celular, né? Procrastinando. Então, você tem uma floresta para você cuidar das suas plantinhas e aí você precisa deixar o celular aberto na tela do aplicativo para sua plantinha não morrer. Se você pegar o celular e entrar no Instagram, aí a plantinha morre. Então a ideia é que você cuide dessa floresta não mexendo muito no celular. E aí você pode cronometrar lá, por exemplo, programar o aplicativo para matar a sua plantinha depois de meia hora que você tiver no celular. E aí você vai ficar só meia hora e ele vai te ajudar a se policiar. Então, esses dois aplicativos ajudam muito, mas o que é muito essencial mesmo é, tipo, você ter organizado seus horários em algum lugar, seja no Google Agenda, seja numa agenda de papel, enfim. Agora, limite, né? É o que eu falei, eu não vou me delongar muito nisso porque eu já comentei com vocês. Tipo, se vocês não tiverem um limite de horário, vocês vão trabalhar 24 horas por dia e vocês nunca vão sentir que vocês estão descansando, vocês não vão conseguir metrificar a produtividade de vocês. Então, definam um horário de trabalho, para vocês não perderem a noção do tempo na casa de vocês. Conhecimento. Então, isso aí é muito da gente pensar agora, essa primeira semana de trabalho remoto que a gente teve. Como é que foi, sabe? Vocês conseguiram gerenciar as equipes de vocês, conseguiram gerenciar o tempo de vocês, o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Foi fazer reunião geral. Funcionou melhor com a câmera das pessoas ligada ou com a câmera desligada? Funcionou melhor fazendo uma reunião diária de acompanhamento de projeto ou uma reunião semanal? Funcionou melhor chamando as pessoas no WhatsApp ou no Slack? Então pensem, tipo, o que tá funcionando na J de vocês e entendam que, independente do treinamento que eu vou dar agora, cada realidade é uma realidade, sabe? E vai depender muito de como as coisas funcionam na empresa de cada um. Então, tenham esse conhecimento, façam essa análise, pare para pensar o que tá dando certo, o que não dá, pra gente não fazer trabalho à toa. E você tendo esse conhecimento, é mais fácil você passar isso pra frente, né? Passar isso pra sua equipe e alinhar todo mundo. Beleza. A próxima coisa é liberdade. Então, a liberdade, ela é faca de dois gumes, né? Porque ela pode tanto ajudar na autossabotagem quanto melhorar a sua produtividade. Então, quando a gente tá em trabalho remoto, a gente... Laurinha, seu microfone mutou. Peraí. Eita. Oi, voltou? Voltou. Não sei o que aconteceu, gente. Se mutar de novo, vocês avisam. Tá bom. Pronto, desculpa. Ok, a liberdade. Então, vocês podem optar por trabalhar no horário que for mais confortável, mais produtivo pra vocês. Mas cuidado com a autossabotagem, sabe? É aquela coisa. Vocês trabalham melhor de manhã, trabalham melhor à tarde, trabalham melhor à noite. Se vocês acharem que vocês trabalham muito bem de manhã, tipo, passa o horário um pouquinho mais pra cima, começa as coisas antes pra vocês poderem serem mais produtivos na hora que é melhor pra vocês, largar serviço mais cedo. Mas tem que tomar cuidado, porque se você mentir pra si mesmo, falando assim, não, eu trabalho melhor à noite, aí você começa a virar madrugada trabalhando e, enfim, começa a ficar cansado, sonolento no outro dia, então cuidado, definam realmente o que é melhor pra vocês, porque isso vai impactar diretamente na sua produtividade e nas coisas que você tá entregando. O mesmo vale pra roupa. Então, vocês estão em casa, vocês têm liberdade pra usar, tipo, roupa que vocês quiserem, pra enfim, mas é aquela coisa, você trabalhar de pijama é um pouco problemático, porque fica mais difícil de diferenciar quando você tá descansando e quando você tá trabalhando. Então, a minha recomendação é acordar, tomar um banho, trocar de roupa, colocar uma roupa ali que você não tá acostumada a ficar descansando com ela, tipo, tenta colocar uma roupa que é a roupa que vocês costumam ir pra faculdade, ou ir pra J de vocês, pra vocês terem, tipo, a mesma sensação de que vocês estão trabalhando, sabe? Não que vocês estão de férias. Então, essa liberdade, ela precisa ser muito bem policiada, né?
Beleza. Tarefa. Busquem sempre priorizar as demandas de forma estratégica. E aí a gente vai falar várias ferramentas que, nos próximos slides e tal, para ensinar a priorizar o que vocês precisam fazer e como fazer as tarefas que vocês precisam fazer. Mas acho que o mais básico é você ter isso anotado. Então, tenta, nem que seja assim, eu vou começar a trabalhar 1 hora, então quando for 12h50, eu vou olhar tudo que eu tenho pra fazer no dia, fazer uma listinha e deixar na minha frente pra eu não deixar de fazer aquelas coisas, não me perder em processos ao longo do dia. E, eu tava conversando hoje com o pessoal lá da CRIA que, por exemplo, se você só for fazendo as coisas, seu trabalho nunca vai acabar. Então, você vai ficar 24 horas trabalhando porque você vai sentir que você ainda tem um monte de coisa para entregar. Por isso que é importante priorizar. Então, definir, não, hoje eu tenho que entregar pelo menos essas 3 coisas aqui. Vai sobrar outras coisas? Vai, mas amanhã eu vou fazer essas outras coisas, para você não emendar seu trabalho e se perder, né? Beleza. Como melhorar a comunicação trabalhando remotamente. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o ambiente adequado, sobre as coisas que vocês podem fazer para melhorar a produtividade de vocês. Então, vamos pensar agora como é que a gente vai trabalhar na comunicação com a equipe. E aí, basicamente, o que a gente está fazendo essa semana são reuniões virtuais, né? E existem algumas regras para as reuniões virtuais serem mais produtivas e algumas dicas que a gente vai passar para vocês nesse sentido também. Primeiro de tudo é preparar a pauta. Então, faz uma lista de tópico mesmo com as coisas que você precisa de debater naquela reunião, que você precisa de passar para o seu time naquela reunião, e passa essas pautas para o seu time, sabe? Não fica com elas só para vocês, porque aí a pessoa consegue te ajudar a te policiar também. Então, se você começar a se delongar, as próprias pessoas da equipe vão pensar, putz, a gente não tinha que discutir a pauta tal. E além disso, as pessoas conseguem se preparar porque elas vão falar. Então, manda no e-mail um dia antes quais são as pautas, pergunta se a galera quer adicionar alguma coisa, e se tiver. Enfim. E é isso. Delimita as coisas que você vai falar. E é interessante também delimitar tempo por pauta. Então, já saber quanto que você vai se delongar em cada pauta para que a reunião não saia dos limites depois. É muito difícil você manter a concentração e o foco do seu time depois que o tempo da reunião acaba. Então, isso já é difícil presencialmente. Então, virtualmente fica ainda mais complicado. Se você combinou que a reunião vai acabar 3 horas, deu 3h05, você ainda tá falando, as pessoas começam a sair, falam, não, tem que fazer outra coisa e tal, começa a simultaneamente fazer outras coisas enquanto vocês estão na reunião. Então, programar esses horários muito bem, sempre deixar uma margem de erro também. Arquivo. Então, preparar os arquivos que vão ser utilizados na reunião. E aí vocês podem encaminhar esses arquivos antes, para que as pessoas já estejam familiarizadas com os assuntos. Então, se precisa aprovar um documento, pedir para a galera ler esse documento antes de chegar na reunião, para você não precisar ficar perdendo tempo explicando do que se trata o documento, coisas que poderiam ter sido feitas individualmente em casa. Então, ter esses arquivos previamente lidos é muito bom. Outra coisa que ajuda muito é ter um slide de guia. Então, a gente, igual eu tô fazendo aqui com vocês, a gente tá seguindo um slide, isso é um estímulo visual que ajuda as pessoas a se manterem concentradas na reunião e ajuda você a não fugir das pautas que você se programou. Se não tem slide, se fica só no Skype, muitas vezes a conversa pode se perder, ir para outro lugar, enfim. Então, por isso que é interessante também, não é para toda reunião que isso vai funcionar, tem reunião que realmente não tem por que fazer um slide, mas quando puder, é legal fazer. Nem que seja uma coisa bem básica, só com os tópicos daquilo que você vai falar, pra galera ter algum direcionamento de onde olhar durante a reunião, sabe? E não se distrair na casa deles com as coisas ao redor deles. Tá bom, foco. Manter aberto apenas os programas que são utilizados durante a reunião. E aí, isso vale não só manter aberto, mas, por exemplo, desligar a notificação do WhatsApp, ainda mais que a gente fica com o WhatsApp web ligado, toda hora aparecendo uma notificação na tela, é prejudicial também para o andamento da reunião. Então, foca naquilo que você está apresentando, no slide que você está apresentando, desliga o resto. Se você está com o computador e com o celular, deixa o celular virado, longe, de cabeça para baixo, e foca naquilo que você está aprendendo. Porque aí você vai conseguir tirar o máximo daquele tempo. Comportamento.
definir regra de comportamento é muito importante. Tipo, antes da reunião começar, ou então até mesmo agora no início da crise, já ter essas regras definidas com seu time de como que as coisas vão funcionar dali em diante, né? As regras evitam que as pautas se delonguem e mantêm a organização. Então, por exemplo, uma regra que é interessante é manter o microfone desligado e a câmera ligada. Quando é uma reunião menor, que todo mundo fica olhando na cara um do outro, é legal que a câmera esteja ligada, porque exatamente porque as pessoas ficam mais atentas, né? Que elas sabem que tem uma câmera ligada na frente delas e elas não vão se distrair com as coisas que estão ao redor. Porém, isso tem exceções. Então a gente sabe que tem gente que tem menos acesso à internet, que o Wi-Fi não vai estar tão legal. E aí é legal deixar a opção da pessoa dela deixar a câmera desligada nesses casos, porque não vai fazer sentido nenhum ela deixar a câmera ligada se a ligação dela vai começar a travar no meio. Então essas regras, tipo, vão ser muito de equipe para equipe. Mas algumas regras são gerais. Então, por exemplo, a gente faz muito levantar o dedo na ordem quando quiser falar. Se vocês estão olhando um pro outro, são poucas pessoas, levanta o dedo, quem quiser falar, levanta o número 1. Aí outra pessoa que quer falar depois daquela pessoa, levanta o 2. E aí já tem a ordem das pessoas que vão falar, não precisa ficar aquele embate de vozes. Isso pode ser feito pelo chat também. Um manda o número 1, outro manda o número 2, e aí já sabe a ordem das pessoas que vão falar. Definir tempo de fala, talvez, seja legal também. Então tem uma pauta maiorzinha que requer maior debate, falar, não, cada um vai falar 2 minutinhos, pra isso não se delongar demais. Beleza. Uma coisa que pode ser útil nesse sentido é, por exemplo, reuniões de diretoria, reunião de gerência que vocês precisam, que muitas vezes a gente acaba discutindo e entrando em pauta de BO, entrando em pauta de membro. Tenha definido, por exemplo, assim, não, a gente vai fazer o acompanhamento de cada gerente, de cada diretor, a partir do planejamento tático, do planejamento estratégico que aquela pessoa tem que seguir. Então já vão ter as pautas, tipo, pré-definidas para cada pessoa, e aí vocês não vão se delongar com BO, com coisa que surgir na hora. Mas enfim, basicamente é isso. Definir regra de comportamento antes da reunião começar para vocês conseguirem controlar isso melhor e cobrar as pessoas caso elas não estejam fugindo das regras que vocês combinaram. Vídeo. Sempre gravar as reuniões virtuais para que se alguém estiver ausente, a pessoa consiga acompanhar a discussão na íntegra depois. Então, gravar a tela mesmo. Se não conseguir gravar a tela, manda ter um conteúdo escrito, sabe? Igual o conteúdo dessa reunião vai estar praticamente todo no e-book. Então, fica fácil de mandar, de compartilhar para quem não conseguiu comparecer. Mas é muito interessante gravar as reuniões virtuais. Interação. Então, interagir com os participantes. Isso é muito bom pra manter a galera acordada, assim, sabe? Pra, ainda mais em reuniões maiores, você não tá vendo as pessoas, não sabe se elas estão prestando atenção. Então, perguntar no final de toda a pauta, e aí, vocês concordam, vocês discordam, alguém tem alguma dúvida? E aí aumenta a dinamicidade da reunião também. Por isso que é ideal não fazer reuniões, tipo, com pautas extremamente expositivas, a não ser que seja enfim, muito necessário que seja um treinamento, mas a reunião cotidiana, assim, é ideal que sejam pautas menos expositivas e mais construtivas, assim, para todo mundo interagir e engajar nas discussões. Planejamento. Se atenha ao que foi planejado. Então, se começou a fugir do assunto da reunião, começou a aparecer outro BO, anota no cantinho, pede pra pessoa anotar a pergunta que ela teve, a ideia que ela teve no cantinho, e no final vocês abrem para perguntas, abrem para novas pautas, porque senão pode ser que vocês não consigam seguir as pautas que vocês tinham planejado para aquela reunião. Tempo. Então, ter controle do tempo, igual eu já tinha comentado, é muito difícil manter o foco das pessoas depois que o tempo acaba. Então, tem um espaço de segurança. Vocês acham que a reunião vai durar 1 hora? Coloca 1h20 para que se alguma coisa atrase. E conclusão é terminar a reunião definindo o plano de ação, né? Que aí você coloca a expectativa de cumprimento e cria um objetivo. E aí, quando a gente vai falar de conclusão, a gente pode falar, por exemplo, você vai traçar um plano de ação, lembrar das metodologias que a gente sempre usa. Então, perguntar quem, como, quando, deixar definido já quem vai fazer cada coisa,
5W2H, né? Essa metodologia e traçar os planos de ação dessa forma, para já deixar alinhado e a reunião não ser só uma falazada, né? Sair daquela reunião com algum insumo, com algum plano traçado. E se não sair dali com. Se vocês não conseguiram sair, por exemplo, definiu o que cada gerente, o que cada consultor vai fazer, então coloca como plano de ação você mesmo mandar um repasse, mandar uma mensagem, um e-mail para as pessoas falando o que cada um vai fazer. Isso por si só já é um plano de ação. Então, sempre saiam, pelo menos para vocês mesmos, da reunião com já traçado o que vocês vão fazer em seguida. E aí, gente? Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Tá, vocês estão conseguindo? Galera, se vocês quiserem fazer algum comentário, o que vocês acham, tipo assim, alguma coisa que vocês já vivenciaram aí na EJ de vocês, conta pra gente. Pode ligar o microfone e falar. É legal que tem essa interação. Não rolou nada ainda? Ninguém teve problema com isso nas EJs? Teve alguém que tentou fazer a assembleia e não deu certo? A gente vai fazer a nossa RG depois desse treinamento, 6 horas. Aí a gente ainda não sabe como vai ser. Pô, espero que dê pra aplicar alguma coisa. Vai sim. Tá. Então vamos lá. E a gestão de tempo no trabalho remoto, como que fica? Então, beleza, a gente já tem o ambiente, o mindset, a comunicação, agora a gente vai falar de gestão de tempo. O trabalho à distância dificulta o engajamento, a gente já sabe disso, essa semana não foi fácil, então a gente vai falar de algumas metodologias que podem ajudar vocês a se movimentar mesmo e conseguir fazer as coisas que vocês estão se propondo. Então, a primeira metodologia, que é Getting Things Done, o objetivo é tirar o que está na cabeça no papel. Então, é basicamente a mesma coisa de PDCA. Eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo, quer definir um plano de ação? Segue 5 passos. O primeiro passo é capturar, né? Então, tirar as ideias da cabeça, passar as ideias para o papel, pode ser num brainstorming, então anotar tudo ali que vocês estão pensando para solucionar aquele problema. Depois, clarificar, esclarecer, enfim, entender o que você anotou e o que daquelas coisas que você anotou demanda realmente ação. Porque às vezes a gente acha que tem muita coisa para resolver, quando vai colocar no papel, muitas daquelas coisas, tipo, vão se resolver sozinhas, ou outras pessoas já estão encarregadas de resolver, ou já estão sendo resolvidas. Então, depois que capturou, entende o que aqui que eu preciso agir de verdade. Depois é organizar, né? Então, definir o que demanda ação, vamos pensar, o que eu vou fazer em seguida? Quando que eu vou fazer isso? É a mesma parte de planejar, quando você pensa no PDCA. Ou organizar, enfim, planejar, organizar, a mesma coisa. Definir o que você vai fazer, quando você vai fazer, com quem você vai fazer, por que você vai fazer. E uma vez que você tiver definido isso, revisar, né? Então, revisar, refletir, ter certeza do que você tá fazendo, se aquilo ali tá dando certo, qual que é a perspectiva de acerto daquilo. Então, tipo, começou a aplicar, viu que não tá dando certo, que alguma coisa não tá fazendo sentido, rever, pensa de novo, pensa o que precisa mudar, pede ajuda pra alguém. E, por fim, executar. Uma vez que tiver revisto, você já tem certeza do que você precisa fazer de verdade, você vai lá e executa, né? E engaja. E, enfim, é uma metodologia que parece muito simples quando você fala desse jeito, mas que realmente faz muita diferença, porque na prática a gente ou se planeja muito e vai lá e não executa, ou executa sem revisar e dá alguma coisa de errado. Então, tipo, tentar mesmo seguir esses 5 passinhos. 5W2H, né, que eu já tinha comentado. Ele avalia a importância e fomenta o início de qualquer projeto. Então, tipo, responder as perguntas básicas. O que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, onde, quando, por quem, como e quanto. E, de novo, parece uma coisa muito óbvia, muito básica, mas a gente esquece de fazer. Às vezes a gente deixa de responder uma dessas perguntas e o plano de ação não sai do papel porque a gente não respondeu, por exemplo, quando que vai ser feita aquela coisa. Então você estrutura tudo, mas deixa sem prazo. E aí a coisa não sai do lugar. Então, lembrar dessas 2 metodologias na hora de traçar os planos de ação de vocês.
A matriz de Eisenhower, que você vai definir basicamente o grau de urgência e de importância. Ela, tipo assim, a função dela é muito parecida com a da matriz Guth, mas você vai dividir suas prioridades de acordo com o grau de importância delas. E aí, tipo, é bem autoexplicativo, né? Se tiver que ser resolvido agora, você coloca como urgente. Se tiver um impacto muito grande, você coloca como importante. Às vezes uma coisa vai ser muito importante, mas não vai ser urgente. O que é uma coisa urgente? Uma coisa que, se não resolver agora, não adianta resolver depois. Então, por exemplo, às vezes vai ter uma ação que não é tão importante, só que ela é muito urgente. Porque se você não resolver ela agora, você não vai conseguir resolver daqui uma semana. Então a gente vai precisar priorizar, tipo, ela, mesmo ela não sendo tão importante, exatamente porque ela precisa ser resolvida naquele momento. Por exemplo, um cliente que tá ligando. O cliente tá ligando pra você. Tipo assim, às vezes você vai ter um BO de membro, um BO de projeto muito mais importante, muito mais grave do que uma ligação de cliente. Só que vai adiantar você não atender o cliente e atender o cliente daqui um dia? Não, porque ele tá te ligando agora. Ele não vai estar te ligando daqui um dia. Então você precisa atender naquele momento, mesmo não sendo tão importante. Beleza? Deu pra entender? Eu vou considerar que o silêncio é o consentimento. Tá bom. E tem a matriz Guth também, que talvez vocês já estejam familiarizados, que ela vai avaliar a gravidade, a urgência e a tendência dos problemas de 1 a 5. Então você lista as coisas que você precisa fazer e aí você vai colocar lá quão grave aquela coisa que é mais ou menos a ideia da importância, o quão urgente aquela coisa então se ela precisa ser feita agora ou não, como a ligação do cliente, e qual que é a tendência dessa coisa de piorar se você não fizer. Então, por exemplo, minha J tá sem Wi-Fi. É muito importante, pode ser que seja urgente, mas a tendência do Wi-Fi piorar é baixa. Porque se já tá sem Wi-Fi, o que vai acontecer, né? Vai continuar sem Wi-Fi. Então não é um problema que tende a aumentar o grau de urgência ao longo do tempo. Então a tendência dele é mais baixa. E aí você vai qualificar isso de 1 a 5 e cruzar, né? Fazer multiplicação desses valores. E aí você vai ter os números mais altos, aqueles problemas que você precisa resolver agora, precisa priorizar. E aí é muito interessante também pra gente conseguir saber o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã e assim por diante. Beleza. A gente vai pra segunda parte do treinamento. Alguém quer compartilhar alguma coisa, tipo, ou discordar de alguma coisa, sugerir outra ferramenta, falar de alguma coisa que fez na Jota? Eu quero falar uma coisa, pode? Pode, lógico. Oi, gente, eu sou a Alana, sou a diretora de comunicação aqui do Central. E pra quem não sabe, tipo, a gente do Núcleo, a gente trabalha remotamente sempre. Então, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida sobre trabalho remoto, quiserem trocar uma ideia com a gente, estamos super abertos. Mas uma coisa que eu queria falar que deu super certo, tipo, que eu percebo que dá certo, é que, tipo assim, a gente tem uma frequência de reunião semanal no time da comunicação. Então, tipo, uma vez por semana a gente faz a reunião virtual. Só que uma semana, querendo ou não, é um tempo muito longo e muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco de engajamento mesmo e tal. As pessoas meio que vão se esquecendo das coisas com o passar do tempo. Então, uma coisa que deu muito certo foi a gente fazer, tipo, mini checkpoints. Então, tipo assim, sei lá, segunda-feira eu mando um negócio, tipo assim, aí, gente, como estão as demandas da semana? Ou então peço, por exemplo, uma opinião dos meninos sobre alguma coisa que eu tô fazendo. Ou pergunto uma opinião sobre algo que saiu nas redes. Então, tipo assim, você ir criando esses pontinhos de ligação com o time ajudam muito também, mesmo que não seja com um assunto específico e tal, porque aí eles vão meio que lembrando das coisas que eles têm que fazer e tal, e não fica meio que, tipo assim, uma semana vazia, sem contato com o trabalho deles, sabe? Então, tipo, como trabalho remoto, isso foi uma coisa que funcionou muito. Você ir criando esses pontos de contato espalhadinhos, assim, durante o tempo que vocês não vão ter reunião. Boa, Alana. Útil, muito útil. A gente vai até falar um pouquinho mais disso. Ou eu vou desligar a minha câmera, porque tá todo mundo com a câmera desligada e eu tô com vergonha. Tá. Então, vamos voltar. Vocês estão enxergando minha tela bem? Me ouvindo? Tudo tranquilo? Alguém fala um sim aí. Sim, amiga. Demorou. Beleza.
Então agora a gente vai falar sobre como manter a equipe engajada, né? Eu vou passar algumas dicas mais específicas disso. Então, a primeira coisa é conteúdo. Então, fornecer conteúdo interno para manter a equipe informada, capacitada e engajada. E aí tá dando exemplo de treinamento, vídeo, curso online, e-book. E aí, falando de periodicidade e de, relevância, né? É interessante que você perceba as demandas da equipe por conteúdo, porque não adianta, se sua equipe não estiver demandando um conteúdo, você jogar aquele conteúdo nela. Não vai engajar ela em nada. Você precisa de entender o que sua equipe precisa, o que eles estão sentindo falta para fornecer esse conteúdo para eles. Isso vale desde um curso de marketing, sei lá, caso o marketing da EJ estiver fraco, até uma coisa mais, assim, que a gente não pensa. Por exemplo, um curso de inglês, sabe? Que tá precisando pra, sei lá, entender algum tipo de vocabulário de alguma área, ou até mesmo só pra engajar mesmo, pra dar um estímulo, falar, não, que legal, comprei um curso de inglês. Então, assim, esses conteúdos são muito variados, sabe? Cuidado pra não sair gastando dinheiro e tempo fornecendo conteúdo inútil. Então, entende de verdade o que as pessoas precisam, pede um feedback, pergunta para alguns consultores, tipo, o que eles gostariam de ver a EJ comprando e oferecendo. E aí, sei lá, pode ser um treinamento dado pela diretoria, pode ser um treinamento do núcleo, enfim. A segunda coisa é a plataforma de comunicação interna. Então, beleza, a gente tem e-mail, a gente tem rede social, mas a gente pode ir além disso. Então, primeiro de tudo, os conteúdos que a gente já tinha comentado. Tipo, em qual plataforma eles estão sendo oferecidos? Vocês estão mandando só um link do e-book da Central no grupo do WhatsApp e aquela mensagem se perde? Ou vocês estão transformando aquilo numa newsletter para enviar semanalmente para a EJ de vocês, realmente agregando valor no conteúdo que vocês estão passando? E, enfim, tem outras plataformas também que podem ser úteis nessa época de crise, que é, por exemplo, o Discord. Quem joga jogo de online, assim, deve conhecer. O Discord é tipo uma sala online pra você ficar conectado. Então, tem como você criar um ambiente virtual da sua EJ por lá. E aí as pessoas logam e elas podem conversar tanto no chat quanto por microfone mesmo. Então, deixar o microfone ligado o tempo todo. Aliás, o ideal é deixar o áudio ligado e o microfone desligado. E aí, por exemplo, vamos supor que o tempo produtivo da EJ de vocês seja todo dia de 1 às 5. Entrar no Discord e combinar com a galera. Oi, gente, então, deixa o microfone ligado para vocês ouvirem tudo que as pessoas falarem. E quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês se pronunciam. E aí, isso gera um canal de comunicação direta com as pessoas da EJ. Então, se alguém da diretoria precisa perguntar alguma coisa pra alguém, vai lá no Discord, abre o microfone e fala, ô fulano, sei lá o que, sei lá o que. E o fulano que vai estar na casa dele vai estar ouvindo, porque ele vai estar o tempo todo com o fone ligado. E aí ele vai, liga o microfone e responde. E aí é um canal automático, assim, de conversa. Não precisa ficar esperando, mandando mensagem, esperando responder, ficando no vácuo no Slack, ficando no vácuo no e-mail. É um canal bem direto, assim, muito interessante. Mas tem também o Slack, o Pipe, que a gente já tá mais acostumado. Eu posso falar mais deles, vou falar mais pra frente, que a gente vai falar dessas plataformas melhor. Tem, tipo, o Miro, que é um quadro online que dá pra fazer gestão à vista, dá pra colocar meta lá, dá pra colocar aviso e compartilhar com todo mundo também. E, enfim, são várias plataformas, mas mais pra frente a gente vai falar sobre elas. A gente pode conversar também sobre o que vocês estão usando na EJ de vocês, o que vem dando certo, o que não vem. Ludicidade. Ficar o dia inteiro sentado na frente do seu computador todos os dias é muito, muito cansativo. Então, vocês podem promover games, tipo, vocês podem promover alguma coisa mais, um estímulo mais visual. Então é o que eu falei com vocês das reuniões virtuais. Vai fazer um slide? Não faz um slide todo branco com a letra preta, sabe? Tipo, em Arial. Faz um slide com imagem, um slide com GIF, um slide que, sei lá, que tem alguma coisa interativa, ou então vai além, sabe? Faz alguma coisa de gamificação, vai, depois que o expediente acabar, todo mundo jogar Gartic temático de alguma coisa DJ.
Vocês podem fazer competição, igual aí tá falando, desde exercício físico, então colocar uma meta interna na EJ assim, galera, vamos fazer 15 minutos de exercício físico por dia. Ou então quem faz mais ligação de prospecção, sabe? E esse tipo de gamification, a gente já usa eles em tempos de não crise, mas agora na época de crise ele vai ser mais importante ainda para manter o pessoal engajado mesmo. Então é isso, esse tipo de premiação é muito legal. Comunicação. A gente tá falando o tempo todo de comunicação e a gente sabe que as nossas CJs têm perfis no Facebook, etc. Mas a gente pode ter, por exemplo, um Insta privado da EJ, sabe? O Núcleo mesmo tem um Instagram privado, tipo, algumas empresas júniores têm também, e eles estimulam que as pessoas, tipo, tenham mais sentimento de pertencimento, sentimento de time, de equipe, brinquem, engajem, coloca vídeo, coloca, sei lá, vídeo de cada equipe, esse tipo de coisa fortalece, assim, a cultura da EJ, e é uma coisa que é muito difícil de fazer remotamente, mas que dá, sabe? Então, pode deixar a criatividade vir mesmo e criar que seja, igual eu falei, desde uma sala para jogar dedanha até um Instagram privado ou alguma outra mídia social, tipo, que seja particular para os membros da EJ falarem que eles tiverem vontade de falar. Mas depois do engajamento, o que eu faço, né? Porque não basta a equipe estar engajada, você precisa acompanhar resultados, você precisa gerenciar os projetos. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vocês estão com alguma dúvida até agora? Tá tudo bem? Alguém quer fazer algum adicional? Tá bom. Beleza, então, planilha. Essa coisa da planilha, a gente vai falar, por exemplo, de planilha de horários, do que cada membro tá fazendo. Então, ter uma planilha que seja fácil de preencher, pelo amor de Deus, não criem um monstro que a planilha vai se tornar um projeto à parte pra pessoa ficar preenchendo planilha durante muito tempo. Não, uma planilha simples ali, onde a pessoa preenche, por exemplo, por dia, quantas horas ela gastou em cada atividade. Então, ela vai colocar lá, terça-feira, fiquei de 1 às 3 fazendo projeto tal, depois fiquei de 3 às 4 numa reunião. Enfim, para ter esse monitoramento de horários, não só dos líderes, né, mas da própria pessoa. Isso vai facilitar para o time de vocês. Então, é legal que vocês... Oi? Posso completar um pouquinho? Pode, lógico. Acho que também é muito interessante usar o Google Agenda, porque, tipo assim, meio que ele já é uma planilha que já tá pronta para isso. Tipo assim, eu deixo meu Google Agenda sempre na hora que eu vou abrir o Chrome, ele aparece a primeira coisa e, tipo, eu sempre deixo ele aberto para sempre ter noção, tipo, em questão de o que eu tô fazendo, aí de vez em quando eu olho para ele assim, lembro, aí, tipo, já completo, eu sempre vou deixando, tipo, tudo anotado, o que eu fiz, sabe? Não só o que é para fazer na semana, mas também, tipo, o que realmente aconteceu, assim. Que acaba que aquele tempo que você acha que, tipo, não, hoje eu não fiz nada, velho. Aí se você for separando, por exemplo, você vai vendo, tipo, na verdade hoje eu fiz, sei lá, assisti uma série com meu pai, então, tipo, sei lá, eu gastei um tempo com minha família, eu conversei tanto tempo no WhatsApp com, sei lá, minha namorada, alguma coisa do tipo, fraga. Então você vai vendo que esse nada, na verdade, tipo, é coisa, só não é talvez coisa pro seu trabalho, fraga. Perfeito. Mas é legal de ver, assim. Exatamente, eu também faço isso. Às vezes o trem já passou, eu coloco lá só pra eu visualizar. É muito boa essa dica mesmo e maravilhoso. Tipo, o Google Agendas é exatamente essa planilha. Mas além do Google Agendas, a gente também vai deixar um link que tá aqui no material. E vocês têm acesso pelo e-book com um modelo de planilha pra galera preencher. Mas então, é isso. Assim, se não quiser preencher planilha online também, faz no papel, ou no seu planner, ou na maneira que for melhor. Mas ter esse monitoramento de horários é muito, muito, muito importante. E é importante que vocês, tipo, quem aqui é líder e tal, cobre os consultores, assessores de fazer a mesma coisa. Beleza. Alinhamento. Tá, existem muitas formas de fazer reuniões, a gente falou aqui, tipo, diversas dicas e a gente vai falar agora de algumas plataformas que são boas para manter esse alinhamento. Então, a maioria aí vocês devem conhecer, tipo, o Zoom, o Hangouts, o Skype e o Meet. Eles são todas plataformas praticamente iguais para fazer reunião por vídeo, igual a gente tá fazendo agora. O Google Agendas, tipo,
já foi falado aqui também, ele é uma agenda virtual, então você não só coloca as coisas que você fez e que você vai fazer, igual a gente já conversou, mas você também convida as pessoas para fazer essas coisas com vocês. Então, quem aqui não usa o Google Agendas ainda, tipo, é um divisor de águas, porque depois que você tem o Google Agenda, você convida as pessoas para reunião, as pessoas aceitam, não precisa ficar marcando horário à parte, você olha na agenda da pessoa se ela pode, já marca no horário que ela pode, já convida, a pessoa aceita ou não aceita, então é muito prático, assim, vai facilitar demais o trabalho remoto. E o Slack, ele é um substituto do WhatsApp, assim, porque quando a gente usa o WhatsApp para trabalho, tem 2 problemas nisso, né? O primeiro problema é que o WhatsApp é muito bagunçado. Então, vai ter mensagem da sua mãe, vai ter mensagem da sua namorada, vai ter mensagem enfim, de trabalho, de cliente, e aí se mistura tudo e você se perde, não responde as pessoas e tudo mais. Além disso, acaba que você não consegue dividir tanto sua vida pessoal com a vida profissional. Então, dá 8 horas da noite de domingo e você tá recebendo mensagem de trabalho e aquilo ali fica ali e você sente que você não tá descansando. É legal ter uma plataforma alternativa de conversa, tipo o Slack, porque você consegue desligar, por exemplo, sua notificação. Então, o meu Slack, eu só tenho notificação no meu horário produtivo, que é de 1 às 6. Quando dá 6 horas, eu paro de receber notificação. E o que me mandarem ali, eu vou responder só no dia seguinte. E você entra, só tem coisa de trabalho, não tem bagunça, é bem organizado, assim. Mas não precisa ser o Slack, pode ser o Telegram, por exemplo, que é como se fosse um WhatsApp, mas não é o WhatsApp, né? É o Telegram. Então, ter essa plataforma alternativa de conversa é muito bom. Tá, rotina. Peraí, alguém quer falar alguma coisa dessas plataformas? Quer adicionar uma outra que não tá aí? Beleza. Ok. Se o problema é gerir processo, ter um banco de dados seguro, adivinha só. Existem ferramentas que ajudam você a, tipo, gerenciar a sua rotina. E a gente vai falar dessas ferramentas também, algumas já foram citadas. Mas, enfim, a maioria são ferramentas de gerenciamento de tarefas mesmo, né? Então a gente usa muito para gestão de projeto e elas basicamente também servem todas para a mesma coisa, que é colocar lá as etapas das entregas que você ou sua equipe vai precisar fazer. Provavelmente vocês já usam alguma dessas ferramentas na IJ de vocês. O Pipefy eu sei que tem uma parceria com as empresas júniores que a gente não paga pelo uso do Pipefy. Então, muita gente usa o Pipefy, mas tem gente que prefere a Asana, tem gente que prefere Trello. E ele te possibilita criar tarefas e responsabilizar pessoas, tipo, todos esses. Então, você vai dividir o projeto em várias entregas, colocar lá o prazo de cada entrega, quem vai fazer, tem como você mover as fases também. Então, um projeto que está em aprovação, o projeto já foi para o cliente. A mesma coisa serve para funil de vendas. Então, tipo, um cliente que está sendo prospectado, depois que está em negociação, está em fase de proposta e que fechou. Enfim, ele serve mesmo para gerenciamento de processo e de projeto. E aí, depois a gente pode conversar mais sobre cada um deles, se alguém tiver dúvida também. Eu não, tipo assim, não são todos que eu já usei, mas eu descubro quem já tiver usado, então vocês podem mandar a dúvida aí sobre qual que é o melhor. No final também a gente troca uma ideia de que cada IJ prefere usar. Para armazenamento seguro. Então tem o Dropbox, o Google Drive e o Mega. Também quase a mesma coisa os 3, né? Eu prefiro o Google Drive, uma opinião pessoal minha, porque geralmente eu prefiro usar todas as ferramentas da Google porque elas são muito interligadas, né? Então você consegue tirar uma coisa que está no seu Docs e passar direto pro Drive ou conectar o Drive o Drive dá para conectar no Slack também. Então você conecta o Drive no Slack. As ferramentas da Google são muito integradas. Você conecta seu Google Agendas também. E aí, no final, vira tudo uma coisa só. Então, eu recomendo as ferramentas da Google. Mas, se não quiser usar, tem o Dropbox e o Mega que servem para compartilhamento de arquivo online também. Serve como nuvem. Basicamente a mesma coisa. Tá bom. Por último, a dica de ouro da Central. Então a gente vai conversar sobre metodologia ágil, né? Existem várias metodologias ágeis de gerenciamento de processo e uma delas, que é uma das mais famosas, é o Scrum.
Ela propõe que o projeto seja dividido em pequenos ciclos de atividades com reuniões frequentes. E aí, isso gera mais agilidade nas coisas que aquela equipe está fazendo. Ele permite que você trabalhe com equipes menores e que vão realizar entregas menores também. Isso gera, mais sensação de produtividade, a galera sente que está entregando mais e permite um acompanhamento mais próximozinho, evita que faça muito do projeto e só no final vai perceber que tinha um erro lá na primeira etapa do projeto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Scrum. Enfim, um dos princípios do Scrum é a Daily Scrum, que é uma reunião diária e ela não pode durar, mais que 10, 15 minutos, porque senão fica inconciliável, né? Vamos supor que a pessoa está alocada em 4, 5 projetos, como é que ela vai fazer uma reunião de 1 hora de cada projeto por dia? Não vai fazer mais nada, só reunião. Então a ideia é que sejam reuniões bem curtinhas, que entendam o que já foi feito e o que precisa ser feito naquele dia. Geralmente, o Scrum acontece ali de manhã, ou então no inicinho do expediente, a pessoa fala o que ela fez no dia anterior e o que ela vai entregar naquele dia. Aí no dia seguinte, ela vê das coisas que ela prometeu entregar no dia anterior, o que ela realmente entregou, e se não, o que ela vai precisar entregar no dia seguinte. E por aí vai. A ideia é que a equipe, converse um com o outro e que identifique possíveis problemas e consiga prever esses problemas, essas lacunas que aparecerem no projeto. Então, isso melhora a comunicação, isso elimina a necessidade de marcar reuniões grandes. Então, igual eu falei, se não tem um acompanhamento cotidiano, provavelmente os problemas vão se acumular e quando chegar lá na frente, você vai estar com um BOzão e vai precisar marcar uma reunião muito grande e quebrar a cabeça muito tempo para resolver aquele BO. Se você tem reuniões de acompanhamento diário, nenhum problema nunca fica muito grande, entende? Porque são sempre problemas que acabaram de surgir e que vão ser resolvidos, instantaneamente. Que é justamente o terceiro tópico, né? Permitir a correção imediata das coisas. Muito difícil um problema acontecer e assim que ele acontece, ele já ser muito grave. Geralmente o que acontece com problemas graves é que eles eram problemas pequenos inicialmente e eles se tornam problemas graves porque ninguém resolve. E aí o Scrum, impossibilita esse tipo de coisa. Ajuda na tomada de decisão e ajuda o conhecimento da equipe, tanto do próprio trabalho quanto do trabalho um dos outros, entender o que cada um tá fazendo e tudo mais. Para fazer essa Daily Scrum de forma eficiente, a gente precisa seguir alguns tratados. Então, primeiro é a preparação. Calma, tá ficando... Vocês estão entendendo até agora? Tá tranquilo de acompanhar? Alguma dúvida? Tá. Então, a primeira coisa é se preparar, né? Enfim, igual eu falei, se preparar é basicamente definir o time e o prazo. O time e o prazo da reunião. Então, times pequenos, se for um projeto que tem 20 pessoas, provavelmente essas 20 pessoas têm divisões entre elas, o que cada uma tá fazendo em cada área, que cada área tá atuando. Então, divide em reuniões pequenininhas e define uma pessoa que vai... geralmente tem uma pessoa que guia essas reuniões também. Então, às vezes vai ser um gerente de projetos com uma equipe de projetos, enfim. Times pequenos de umas 5 pessoas e em 10, 15 minutinhos a reunião. Então, já ter isso pré-definido. Segunda coisa é o horário. Igual eu falei, o melhor horário é de manhã, porque aí você percebe o que já aconteceu até agora e você tem o dia inteiro para resolver as coisas que ainda não foram resolvidas. Então, o ideal é que ela aconteça de manhã, se não der, que aconteça no início do expediente da EJ, se não der, que aconteça quando der, né? Mas, enfim, o quanto antes, melhor. Terceira coisa é anotar as coisas que vão ser resolvidas depois. Então, você tá lá na Scrum e aí fulano vai falar assim, não, eu fiz tal e tal coisa ontem, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Então, ele vai anotar que ele vai fazer isso, isso e isso. Todo mundo tem que anotar o que vai fazer, porque a gente fica confiando muito na memória e acaba que no final a gente não faz. Se alguém tiver algum insight para resolver algum BO que apareceu ali na hora, anota também. E aí, isso tanto as pessoas que estão falando das próprias tarefas, quanto o líder daquela equipe, né? Também é legal que ele tenha mapeado o que as outras pessoas vão fazer para que ele possa cobrar essas pessoas de fazer aquilo que elas propuseram a fazer. Evitar centralizar funções. Então... Oi? Posso fazer um comentário sobre isso? Pode. Uma coisa que funcionava na minha EJ era que, depois de todas as reuniões que a gente tinha, a gente mandava um repasse para a equipe falando, todos os planos de ação e todos os prazos que a gente tinha decidido durante a reunião.
Então, era uma coisa que ajudava muito, porque a gente já saía, tipo assim, se alguma pessoa não tivesse anotado, meio que isso já estava num documento compartilhado, e aí a pessoa sabia que ela teria que fazer até tal data. Ajudava muito. Perfeito, ótima ideia, fazer um repasse depois de toda a reunião. E aí colocar um prazo para esse repasse também, né? Porque se você tá falando de Scrum, você tá trabalhando com prazos muito curtos. Então, tipo, você vai mandar um repasse, não precisa ser um documento gigante para enviar por e-mail. Faz um repasse e manda no Slack, sabe? Tópico, tipo assim, repasse da reunião do Daily Scrum de hoje. Isso e aquilo. E, tipo, manda por mensagem ali na hora mesmo. Porque também, né, se você fosse prolongar, vai chegar no Scrum do dia seguinte. Mas muito boa ideia. E aí evitar centralizar a função. Então todo mundo vai falar o que precisa fazer, tipo assim, garantir que não existe uma pessoa que tá fazendo tudo enquanto as outras estão fazendo quase nada, né? Como todo mundo vai falar, vai ficar uma coisa muito transparente entre a equipe e é possível redistribuir função se necessário. 4 é valor. Então, tipo assim, se aquele Scrum não tá sendo produtivo, vocês não estão, tipo assim, tirando nada da reunião, tá sendo uma coisa muito abstrata e no fim ninguém faz aquilo que se propôs a fazer, revisa, sabe? Entende assim, não, de que tarefa que a gente tá falando? A gente tá falando das entregas que eu vou fazer, eu tô falando, se precisar, tipo assim, destrincha mais o processo, ao invés de fulano falar assim, ah, não, eu vou entregar uma pesquisa hoje. Então, fulano vai falar, não, eu vou rodar um formulário que vai ser responsável por coletar o insumo da primeira parte da minha pesquisa. Então, tipo assim, se necessário, destrincha mais as tarefas, ou então agrupa elas mais, isso vai depender da demanda que vocês virem na hora. Mas a ideia do Scrum é ser uma coisa muito prática e muito direta. Então, se não tá fazendo isso, é porque tem alguma coisa de errado. Revisa como é que a reunião tá acontecendo. É isso, acabou. E a última dica que eu tenho é que, tipo assim, sejam flexíveis, sabe? O momento que a gente tá vivendo é delicado, é, não é, não vai ser, tipo assim, preto no branco, entende? Vai ter gente que vai estar passando por situação mais difícil, nem todo mundo tem acesso à internet, tem gente que não tem notebook, então, tipo, sejam pacientes com o pessoal da EJ, sejam flexíveis com a realidade deles. Igual eu falei, aquele rolê da reunião, tipo assim, quer fazer uma reunião com câmera, mas tem uma pessoa ali que não tem não tem acesso à internet legal, deixa ela ficar com a câmera desligada, deixa ela ficar com o microfone desligado, mandar os comentários pelo chat. Então, tipo, entendam, sabe? Tipo, às vezes a pessoa, enfim, vai estar precisando de ajuda em alguma coisa em específico. Entendam que o momento é de extrema delicadeza mesmo, a gente tá vivendo uma crise e que a gente precisa ser flexível. É isso. Agora acabou, a gente vai abrir para dúvida e para comentário mesmo de como é que tá funcionando as coisas na EJ de vocês, o que não tá funcionando também, se alguém tiver alguma coisa para agregar, para discordar. Deixa eu falar um pouquinho. Quem que fala? Lá na Emas a gente estava falando um pouco sobre tipo, a comercial e tipo, que a gente está nessa parte que tipo, alguns projetos, todo mundo vai trabalhar um pouco menos agora, por causa tipo, desse todo excesso, a gente não tem tantos projetos rodando, mas assim, aproveitar esse tempo para capacitar também, né? Tipo, capacitação também conta, capacitação também, tipo, a gente está na EJ para isso, então, sempre procurando cursos, tipo assim, essas coisas assim, e mandando no grupo, assim, tipo, que nem o meu diretor falou, ele falou, velho, coloca como hora trabalhada, velho, você não tá fazendo isso à toa, não. Então, toda hora tem gente mandando grupo, muita, tipo, curso que é grátis, coisas do tipo, no grupo lá da Emas e tá funcionando bem, tipo, a gente tá assinando aquele meusucesso.com e é bom pra caralho, tipo assim, é bem legal, mas e aí agora a gente tá, tipo, tentando usufruir de tudo. Um curso que eu assisti, tipo assim, de sábado pra ontem, no caso, foi o curso da Dobra, tipo, um curso do caralho. Eu, inclusive, estou conversando com eles para tentar aproximar eles mais do núcleo, mas, assim, acabei de receber a resposta deles aqui, falando que para eles é muito difícil, porque, principalmente no momento que a gente está, eles são do sul, então fica meio difícil o transporte também. Mas só que, assim, eu estava pensando, se vocês vissem o curso deles, tipo assim, já seria muito melhor do que eles virem numa palestra nossa, sabe? Porque o curso é um curso de R$120, é um curso muito foda e que, tipo, tá de graça, fraga. Então, assim, é um negócio que
vende demais assim, a ideia deles, e é muito doido. Eles falam sobre o futuro, tipo, como está o mercado hoje, como que a nova era, tipo, olha muito mais para coisas, questões, tipo, chama Hackeando a Dobra, o curso. Se vocês entrar no site querodobra.com, tipo, a primeira coisa que vai aparecer é isso. Então, tipo assim, os caras são muito fodas, eles falam sobre o mercado de trabalho hoje, como que a nova era de pessoas, tipo assim, tá ligando muito mais para, sei lá, na moda, de onde que tá vindo aquela roupa, então coisas sustentáveis, um futuro mais, aquele VUCA Road. Então, tipo, é muito bacana mesmo, tipo, recomendo pra caramba. Eu achei muito doido. Coloca aí no chat, tipo, o nome ou então um link pra gente procurar. Foi mal, meu microfone tava desligado. Eu já ia colocar. Eu tinha falado que eu ia pegar agora, mas aí já colocaram aqui. Ah, perfeito. Obrigada. Achei muito da hora. Vou falar uma coisa também, tipo assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é que, tipo assim, você viver a realidade da sua EJ não é só você viver, tipo, em projetos. Por exemplo, eu adoro sair com o povo da minha EJ, adoro fazer coisas com o povo da EJ, e aí agora, como a gente tá em quarentena, não tem muito como ter essa interação, tipo, de amizade e tal. Então, a Laurinha deu essa ideia do Gart, que, tipo, não sei como vocês falam, se é Gart ou Gartic, enfim, vocês entenderam. Mas uma coisa que a gente tá fazendo muito é, tipo assim, chamar o povo pra jogar jogo online, pra poder, tipo assim, sei lá, ligar um pro outro, ficar trocando ideia, sabe? Tipo, esse engajamento, tipo, essa relação de amizade também é importante pra que as pessoas se mantenham juntas e, tipo, tenham abertura pra poder conversar sobre as coisas, principalmente nesse tempo de trabalho remoto, de quarentena. Então, não deixem de ter essa interação, tipo, humana também. Não vão só pro lado profissional, apesar do lado profissional ser essencial, tipo, trabalhem com esse lado humano, que também é muito legal. Boa, Alana. Perfeita. Concordo 1000%. O que mais, gente? Alguém tem alguma dúvida, tipo, nas ferramentas ou nas plataformas? Quer falar de alguma coisa que deu errado? Oi. Aqui. Na sexta, a gente teve a RG nossa, todo mundo da empresa online, né? Aí, as ferramentas que a gente usou, que foi bom, que deu para integrar com o pessoal, fazer a parte mais prática, foi o Miro, que você comentou, que pegou o quadro, é como se fosse presencial mesmo, colar post-it na parede e tal, e deu para fazer um brainstorm com a galera. Funcionou, a gente dividiu em grupos pequenos no Discord e foi colando os post-it no Miro. Boa. Aí deu pra integrar com o pessoal. Não, perfeito. E também teve o Mentimeter, que teve lá na DL, tipo, quem foi lá deve ter baixado no celular, que a gente fez umas perguntas, tipo um quiz mesmo, pra não ficar essa bagunça, todo mundo falando, tipo, junto nesse momento. A gente fez pelo aplicativo e mandou a resposta, a gente foi vendo os gráficos lá. Boa, eu achei muito bom, sério. Nossa, vocês conseguiram fazer brains virtual, é difícil. Gente, essa sala vai ficar aberta, tipo, durante bastante tempo. A noção é que vocês conversem mesmo, tipo assim, se alguém tiver com alguma dúvida, já tentou fazer alguma coisa e tiver dado errado, vocês podem falar aqui à vontade. A gente tá aqui literalmente pra poder, tipo assim, dar ideias também, sabe? Então, se não tiver tentado nada ainda, mas quiser perguntar alguma coisa,